Como poder lhe dar
Olá, meus amados e queridos irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Eu já quero imediatamente deixar claro para vocês que aqui na Zona Sul, na nossa igreja, estou ouvindo aqui os relâmpagos e algumas vezes, dependendo da intensidade da chuva, é bem possível que pode até mesmo acabar a energia elétrica aqui da igreja. E se porventura acabar a energia elétrica, acaba a internet e aí não tem como nós seguirmos. Então vamos fazer o seguinte: se porventura vocês verem que vai ficar aí carregando por bastante tempo, pelo menos mais de 1 minuto, e não volta, possivelmente é porque aconteceu isso. Mas se caso acontecer, eu pego o celular, consigo pelo 4G colocar uma mensagem aqui no grupo da igreja, não aqui na pregação, mas ali no grupo da igreja, no Facebook, também no WhatsApp, que acabou a energia elétrica. Mas fiquem cientes que se porventura acontecer, né, de ficar carregando aí, foi porque talvez acabou a energia, tá bom? Então já iniciei falando isso para vocês, mas a palavra de Deus nos diz, no Salmo de número 117, apenas 2 versículos. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios. Louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Deus abençoe sua palavra. Eu quero convidar a todos vocês, meus queridos, que nesse momento fechem os seus olhos, abaixem suas cabeças e nós vamos falar com o nosso Deus. Ó Deus, nós queremos agradecê-lo porque o Senhor é maravilhoso. Obrigado pela chuva que cairá, ou se já está caindo. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, suprido nossas necessidades, nos dado mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos. Agradecemos também por sua palavra, ó Deus, que é o nosso alimento diário, também pelo privilégio de podermos falar com o Senhor pelas orações. E agradecemos-te, Senhor, porque sabemos que mesmo em meio a todo esse caos que o mundo passa, o Senhor é soberano e está no controle de todas as coisas. Agradecemos por todos aqueles que nos assistem, aonde quer que estejam. Damos graças ao Senhor e pedimos em nome de Jesus, nosso Salvador amado. Amém. Muito bem, então, meus irmãos queridos, como eu disse para vocês, uma grande bênção podermos estar aqui reunidos esta noite. E vamos então para o nosso versículo. Deixa eu pegar aqui todas as minhas coisas. Vamos colocar o versículo para vocês. Vamos ler todos juntos então? Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Jeremias 17, 7 e 8. Muito bem, então. Vamos cantar alguns hinos. Começaremos então, deixe-me já dividir a tela. Vamos começar então cantando esta noite, número 155 do cantor cristão, O Grande Amigo. Colocarei então novamente toda a sua tela e assim você pode acompanhar, pode cantar com você, ou pode cantar você e sua família. Vamos cantar alegres então este hino, 155, O Grande Amigo.
Amém, meus irmãos. Grande bênção o hino que cantamos. Eu gostaria de pedir perdão aos irmãos aqui da nossa igreja, porque no grupo de WhatsApp eu geralmente coloco aí a lembrança de vocês colocarem os seus pedidos de oração no começo ou meio da tarde, e hoje eu confesso para vocês que tinha algumas coisas na cabeça e acabei esquecendo, então por favor me perdoem. Coloquem os seus pedidos de oração, mesmo que não colocaram no grupo da nossa igreja, podem colocar diretamente aqui no Facebook, tá bom? Não tem problema nenhum, no final vocês sabem que eu leio. E aí então, caso queiram, ou coloquem no grupo da igreja no WhatsApp, ou então aqui nos comentários do Facebook. Bom? Meus irmãos, vamos cantar mais um hino então? Vamos cantar ainda do cantor cristão, número 5, Presença Divina, número 5 do cantor cristão. Presença Divina. Hoje todos os hinos serão do cantor cristão. O último hino cantaremos número 28, Nasceu o Redentor. Mas agora vamos cantar número 5, Presença Divina. Meus queridos, é importante que nós conversemos agora, antes dos nossos avisos. Os irmãos que são frequentes aqui em nossa transmissão estão cientes dos avisos. Mas antes de falar novamente ou de repetir, eu gostaria de trazer a vocês, talvez alguns sabem, outros não sabem, mas a questão do Covid aqui em nosso estado tem atingido números alarmantes, infelizmente. Independente, meus irmãos, se as eleições foram causadoras ou não, não, não nos convém ficar pensando nessas coisas. O que devemos fazer é tomar os devidos cuidados. Saiu um novo decreto do nosso governador, o qual ele restringiu as igrejas a 30 pessoas ou 10% da sua capacidade. No meu entendimento, eu creio que 10% são daquelas igrejas que são muito grandes. Aí, então, elas poderiam
colocar 10% da sua capacidade. Em Porto Alegre tem igrejas de 500, de 600, de 1.000 pessoas. Mas aqui, nossa igreja, podemos então 30 pessoas no domingo de manhã e domingo de noite. Os irmãos sabem, nós colocamos cada sexta e sábado, colocamos ali a lista para que aqueles que quiserem vir ao culto, eles são obrigados a colocar o seu nome justamente para que nós mantenhamos não regularidade, mas termos responsabilidade com o número de pessoas, porque imagine se deixarmos aberto, podem chegar mais pessoas do que infelizmente vai poder, tá certo? Então é importante que todos possam colocar os seus nomes, sejam vocês, seus filhos ou seus visitantes. Vamos deixar a capacidade de 10% para visitantes ou pessoas que chegarem depois do culto, que porventura não avisaram. Mas queremos deixar claro para vocês que nessa situação de pandemia é importante nós cuidarmos, mas não só cuidarmos na questão da igreja. Os irmãos se cuidem no trato das suas responsabilidades regulares para trabalhar ou quando estiverem fazendo alguma visita para parentes, enfim. É muito importante que nós mantenhamos a regularidade na higienização, nos cuidados, tá certo? O Covid, ele não é uma vez que se pega e não se pega mais. Muitos casos de pessoas que já pegaram mais de uma vez, até porque é um vírus como uma gripe. Então, gripe a gente muitas vezes pega durante a vida e Covid, infelizmente, enquanto não se tem uma vacina, pode se pegar mais de uma vez. Isso já tem sido conversado, já tem sido falado muitas vezes aí na mídia, tá bom? Então, dito isso, deixando claro que a nossa capacidade vai diminuir para 30 pessoas, aviso aos irmãos, então, como vocês já sabem, que teremos o nosso culto presencial às 9 e às 18 horas. Se porventura você quer escolher um deles para vir, não tem problema. Se pode vir nos dois, ótimo. Geralmente o culto da noite tem sido menos frequentado. Então, venham à igreja. Se caso você não pode, não tem problema, você pode acompanhar as nossas transmissões. Não temos feito culto presencial ainda nas quartas-feiras, mas mesmo fazendo no domingo, temos ainda as nossas transmissões às 9 e às 18 horas. Certo? Então, meus irmãos, vamos cantar agora nosso último hino antes do tempo da Palavra de Deus. Vamos cantar 3 das 5 estrofes desse hino, número 28 do cantor cristão, Nasceu o Redentor. Então, colocarei aí na sua tela e nós poderemos então cantar as 3 estrofes, hino de Natal, Nasceu o Redentor.
Amém pelos hinos que cantamos, meus amados irmãos. É sempre bom entoar hinos de louvor ao nosso Deus. E agora, nesse momento, eu convido você a pegar a sua Bíblia e vamos para o tempo da Palavra de Deus. Colocarei aí na sua tela qual o texto dessa noite e também qual o título da nossa meditação. Já lhes adianto que nós vamos dividir em duas partes esse estudo. E vamos falar então sobre o propósito de Deus em nos salvar. Por favor, pegue sua Bíblia, abra em 1 Timóteo capítulo 2, versículo de número 12 até o número 17. Vamos ler então, meus irmãos. Eu colocarei na sua tela os versículos, se porventura você não tem a sua Bíblia. Vamos lá. E aí então você pode me acompanhar. Vou ler na versão revista e atualizada, desculpem. Vamos ler então, começar aí com versículos 12 e 13, e aí nós vamos seguir em frente. Vou ler aqui na minha Bíblia, tá bom? Versículo de número 12. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Versículo 14. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Versículo 16. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Deus abençoe sua palavra. Meus irmãos, só um segundo. Eu desliguei o microfone aqui para tossir, senão ia ficar bem alto aí no seu celular ou na sua televisão, no seu computador. Mas enfim, vamos orar mais uma vez? Oremos então. Ó Senhor, novamente, diante do Senhor, de sua presença, nós pedimos que sua palavra fale aos nossos corações, para que sejamos cristãos mais satisfeitos, ó Deus, que nós entendamos que nesta vida não estamos aqui para deleite pessoal, não estamos aqui, ó Deus, para coisas que são particulares ou para vivermos de maneira egoísta, mas estamos aqui para servir ao Senhor. O apóstolo Paulo, ó Deus, é um grande exemplo para cada um de nós, e podemos entender, mediante as suas experiências, qual o propósito do Senhor em nos salvar. É o nosso desejo, nossa oração, e também pedimos que, segundo a sua vontade, possamos ter essa transmissão sem qualquer impedimento, e agradecemos ao Senhor em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Você já parou para pensar por que motivo, razão ou circunstância você foi salvo? Ou qual foi o propósito de Deus em salvar os homens? A palavra de Deus nos diz em Isaías capítulo 43, versículo 7, que todos os homens foram criados para a glória de Deus. Porém, nem todos os homens podem glorificar a Deus, porque, lamentavelmente, boa parte tem escolhido viver longe de Deus por conta dos seus pecados. A grande questão, meus queridos irmãos, é que como nós temos estudado nos domingos à noite, nas últimas semanas, nós entendemos como o amor de Deus e principalmente a misericórdia de Deus e sua graça veio sobre nós, homens pecadores e indignos, uma humanidade pecadora e indigna, do amor, da misericórdia e da graça do nosso Deus e do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele entendeu muito bem sobre todas essas questões, e o texto que nós vamos ver hoje e possivelmente na próxima semana, vamos falar acerca
do propósito de Deus em nos salvar mediante as palavras do apóstolo Paulo. Então, o que nós podemos entender? Vamos ler novamente, meus irmãos, alguns versículos no decorrer aqui da nossa exposição destes versículos, mas podemos entender que nos versículos de 12 a 15 há um entendimento do apóstolo Paulo sobre a misericórdia de Deus na sua vida. Você não vai ter na sua tela agora, nós já lemos, mas eu posso ler algumas partes aonde o apóstolo Paulo está dizendo: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que no outro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Versículo 14, meus irmãos, ele fala: transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Então, muito interessante sobre esta parte, e um comentarista, Warren Wiersbe, ele diz que Deus salva os pecadores por meio do amor que paga um preço. Para você que assistiu a pregação de domingo à noite, isso daqui é a redenção, a propiciação, ou seja, a satisfação de Deus pelo sacrifício de Cristo em nosso favor. Deus ficou satisfeito, a sua justiça estava satisfeita. Então, a salvação só nos é possível por conta do sacrifício de Cristo na cruz. E isso já foi falado exaustivamente nas últimas semanas. Não vamos nos ater nessa questão agora. Porém, é interessante, meus irmãos, nós prestarmos atenção nessa declaração de Paulo, porque ele entende que na sua mente ele era o pior dos pecadores. E quando você analisa a vida do apóstolo Paulo, pelo contrário, talvez ele seja um dos grandes homens de Deus que já pisaram neste mundo. Se talvez não foi o apóstolo mais atuante, foi um dos, juntamente com Pedro e também o apóstolo João. Mas o apóstolo Paulo, ele é um dos grandes heróis da fé que nós temos na palavra de Deus. Não é listado no capítulo 11 de Hebreus, mas pelos seus feitos, por todas as coisas que ele passou, é claro que ele é um grande homem de Deus e também um grande exemplo. Mas notem que ele entendia o seu estado pecaminoso diante de Deus e ele sabia que não era merecedor. Por isso que ele diz que noutro tempo ele era, versículo 13, noutro tempo era blasfemo, perseguidor e insolente. Então, meus irmãos, pense como talvez o apóstolo Paulo se sentia, sabendo que ele não era merecedor de todas aquelas coisas que tinham acontecido com ele. Quando você lê o capítulo 9 de Atos, você sabe que Paulo, antes chamado Saulo, estava indo para cumprir o decreto, então, dos seus subordinados, dos seus superiores ali, para que ele pudesse prender, aprisionar e até mesmo assassinar aqueles que, naquela época, eram ditas da seita dos nazarenos, ou seja, eram os primeiros cristãos. Ele era perseguidor daquelas pessoas. Ele estava presente no martírio de Estevão, em Atos capítulo 7. Ele não participou, pelo menos a Bíblia não nos diz isso, mas ele estava observando todas aquelas questões. Então, meus irmãos, quando ele fala que ele era blasfemo, ele entende que ele era totalmente contra os ensinos de Cristo. Todas as coisas que Cristo havia ensinado, ele era totalmente contrário, porque ele achava que deveria ser salvo por cumprir a lei. Então, ele entendeu que ele blasfemava antes de ter Cristo contra todas as palavras de nosso Senhor. E aí, meus irmãos, como é que pode, então, um dos homens mais malignos que talvez tinham naquela época, como que Deus exerceu misericórdia em sua vida a ponto dele se tornar um dos grandes pilares da igreja primitiva? É isso que talvez aqui ele está demonstrando, e é por isso que nós vamos entender o propósito de Deus em nos salvar. É muito importante você entender que Deus não salva apenas pessoas boas. O próprio Senhor Jesus Cristo deixou claro que não veio buscar os sãos, mas sim os doentes.
A pessoa que está doente, ela entende que precisa de um médico. Agora, se você está bem, o que você vai fazer numa clínica médica? Nada. Mas o médico, ele tem o valor quando uma pessoa está doente. Então, os seus conselhos serão valiosos. A mesma coisa o Senhor Jesus Cristo. Homem, segundo a sua própria sabedoria, tem dia após dia, hora após hora, segundo após segundo, ido para o inferno, achando que podem de alguma forma chegarem até Deus. De maneira alguma, meus irmãos, isso não acontece. Nós sabemos qual é o único caminho para a salvação. Desculpem, meus irmãos. Meus queridos, quanto mais o apóstolo Paulo ele compreendia a graça de Deus, mais ele entendia o quanto era pecador. Veja, versículo de número 15, ele fala novamente: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então, mais uma vez, ele repete, achando-se o principal dos pecadores. Então, meus queridos, o que nós podemos entender? Olha só, a vida de cada cristão, de cada um de nós, deveria estar marcada por humildade e gratidão. Nós nunca devemos nos esquecer que nós não somos dignos do sacrifício de Cristo. Pelo contrário, nós somos imerecedores. E foi a graça de nosso Deus, o amor do Senhor Jesus Cristo, que fez com que ele sacrificasse a sua vida em nosso lugar. E aqui, meus irmãos, então, nesses primeiros versículos, Paulo deixa claro sobre a situação que ele entendia que ele era o principal dos pecadores e como a graça de Deus veio sobre a sua vida. Então, mediante os versículos 16 a 18, nós vemos a seguinte questão: que Deus realmente nos salvou para 3 grandes propósitos, e é exatamente esses 3 propósitos que nós vamos ver. Hoje nós veremos apenas o primeiro, e na próxima vez que nos encontrarmos, veremos os 2 últimos. Mas primeiramente, meus queridos, o primeiro propósito pelo qual Deus nos salvou, e o apóstolo Paulo entendeu, está no versículo de número 16. Eu colocarei aí na sua tela, deixe-me colocar aqui, fazer a transição, muito bem. Então, o apóstolo Paulo diz o seguinte, versículo 16: mas, por essa mesma razão, me foi concedida misericórdia para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade. Então, meus queridos, apenas esta parte nos é importante neste momento. Então, versículo 16, a parte B do versículo, nos mostra que, primeiramente, o apóstolo Paulo entendeu que ele foi salvo e nós também somos salvos para evidenciar Cristo em nossas vidas. É exatamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Então, primeiramente, meus irmãos, nós veremos sobre a pessoa de Cristo, porque como nós vimos, o apóstolo Paulo está dizendo, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo. Então, de que forma que nós podemos entender isso? Note, meus queridos, que Deus, ele nos salvou para que através de nossas vidas outras pessoas possam ver Cristo. Veja o que o próprio apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Nós vamos ler na versão NVT. A palavra de Deus vai dizer o seguinte: portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor, e o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Então nós entendemos que agora nós temos livre acesso ao nosso Deus. E conforme o apóstolo Paulo está dizendo, nós podemos ver e refletir a glória do Senhor. É como, meus irmãos, algumas vezes eu já tenho dito para vocês,
Nós devemos ser como um espelho que reflete a glória de nosso Senhor. As pessoas, quando nos veem, elas devem ver Cristo em nossas atitudes. Não é à toa que acontecem tantas tribulações, não é à toa que acontecem tantas situações nas vidas daqueles que creem. Alguns crentes não entendem e acham que pelo simples fato de terem feito uma decisão a Cristo, a vida deveria ser um mar de rosas. Não, pelo contrário. As tribulações e as provações, as dificuldades, as perseguições, todos os problemas que nós temos passado, Deus tem permitido para que os nossos pais, para que os nossos irmãos, para que os nossos filhos, para que os nossos parentes possam ver Cristo nas nossas vidas. Entendam, meus queridos, de que forma Deus poderia se fazer presente na vida dos seus filhos, se não principalmente através das provações. Porque, infelizmente, é através dessas provações que nós veremos o poder de Deus e nós temos mais comunhão com o Senhor. Então, às vezes, você pode achar que o seu problema, tudo aquilo que você tem passado, está demorando demais para passar. Meus irmãos, nós temos homens de Deus que eles viveram a vida inteira com situações que eles até mesmo morreram por causa delas, por causa de perseguição. Muitos profetas foram perseguidos. Muitos profetas, homens de Deus, eles passaram por muitos, com perdão da palavra, perrengues. E você pode olhar ali em Hebreus capítulo 11, quando fala, principalmente nos versículos finais, que alguns deles sofreram, foram perseguidos, foram cerrados ao meio. Então, meus queridos, a história da igreja caiu aqui, né? Eu espero que não tenha caído antes. Eu espero que vocês tenham me ouvido aqui. Eu não consigo ler as mensagens, tá? Se às vezes alguém pode mandar alguma mensagem aqui, eu não vejo, mas enfim, espero que eu bati a mão aqui, eu espero que vocês estejam me ouvindo. Então, meus queridos, deixa eu tentar recuperar o fio da meada aqui. Então, muitos sofreram perseguição. Eu já disse também para vocês, e eu gosto demais de estudar sobre a história da igreja. Os primeiros anos do cristianismo não foram fáceis. Até o 3º século, muitos e muitos homens, mulheres, crianças, eles morreram por conta de sua fé. Então, o fato de nós termos a liberdade de adorar o Senhor hoje, o fato de nós podermos andar com a Bíblia debaixo do braço em nosso país, sim, é por conta de muitos mártires, muitas pessoas que deram as suas vidas para que nós pudéssemos ter essa liberdade. É claro que em pleno século XXI, que nós vivemos, ainda muitas nações não permitem que pessoas tenham liberdade religiosa. Mas isso, meus irmãos, também é o propósito de Deus. Existem alguns livros que eu já li que dão conta que nos lugares onde há maior perseguição é onde a igreja mais cresce. Porque, infelizmente, hoje em dia você pode ver que são muitos atores, muitos cantores, e quando deixam de fazer sucesso, eles vão até uma igreja evangélica e começam a frequentar. Eu vi recentemente que o governador, que está quase empinchado, né, ou sofrendo impeachment ali do Rio de Janeiro, recentemente ele foi batizado numa igreja. Eu não estou colocando em xeque a sua fé, por favor, eu não sei, não posso julgar. Mas muitas pessoas acabam frequentando determinados lugares justamente por conta de situações que elas acabam passando. E aí, meus queridos, a gente não sabe se é uma fé genuína ou não. O que acontece, e devemos entender, é que no olho do furacão, é que na maioria das vezes nós somos fiéis. Então, meus queridos, as situações podem demorar anos, assim como José, que ficou, se eu não estou enganado, 16 anos. Ele sofreu até reencontrar a sua família. E não foram 16 anos fáceis. E às vezes nós estamos passando por alguma situação por 16 minutos e já murmuramos contra Deus. Então entendam, Deus é soberano. E por meio das nossas tribulações, da nossa vida, a glória do Senhor, a glória de Cristo deve refletir. Não se nós estamos sendo murmuradores, mas a partir do momento que nós estamos passando por tribulações, a partir do momento que nós estamos sofrendo e nós estamos aos pés de Cristo,
sim, outras pessoas poderão ver a nossa fé e poderão ver Cristo nas nossas vidas. Então eu disse que Deus quer usar a nossa vida para mostrar Cristo aos homens, às pessoas que estão ao nosso redor. Quando eu digo homens, vocês entendem que estou falando da humanidade. Também, meus irmãos, aqui nós vemos em Romanos 8, 29, que o propósito de Deus foi nos predestinar e nos salvar também, nos predestinar para sermos a imagem de Cristo. Então a Bíblia fala que Deus nos predestinou para que pudéssemos evidenciar Cristo nas nossas vidas. Romanos 8, 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então a vontade de Deus é que você e eu sejamos a imagem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E olha o que Paulo disse. Ele entendia muito bem essa lição. Novamente aqui, veja o que ele diz em Gálatas 2:20. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então ele entendia que a sua vida não pertencia a ele, mas pertencia a Cristo. Então, quando se diz de evidenciar Jesus Cristo, sim, nós devemos fazer com que pessoas vejam Cristo em nossas vidas através de nossas atitudes. Também, meus irmãos, nos é dito que aqui no versículo de número 16, na parte B que nós lemos, me foi concedida misericórdia para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo e sua completa longanimidade. Bom, se você não sabe, a palavra longanimidade significa nada mais, nada menos do que paciência. Meus queridos, deixa eu só colocar aqui, eu acabei esquecendo de colocar o laptop para carregar e está quase acabando a bateria. Bom, resolvido. Então, quando falamos sobre longanimidade, estamos sim falando sobre a paciência de Deus. Olha o que o apóstolo Pedro fala em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Meus queridos, o Senhor Jesus Cristo, ele está para voltar e nós não sabemos o dia. Mas sabemos que ele há de voltar porque as suas palavras não falham. As suas promessas, elas se cumprem 100%. E nós acreditamos piamente que está perto dele voltar. Porém, nós que aqui estamos somos testemunhas da paciência do nosso Deus. Porque Cristo veio a este mundo há praticamente 2000 anos atrás. E nós aqui em 2021 ainda somos pessoas que podemos, pela fé, entregar a vida a Cristo. Enquanto o Senhor não está aqui, enquanto Ele não vem nos buscar, muitos podem entregar a sua vida a Cristo, inclusive você que nos assiste, se não tem Cristo como Salvador, hoje pode ser o dia que você pode entregar a sua vida a Cristo e venha a ter certeza de vida eterna. Então, veja, o apóstolo Paulo, ele disse aqui em 1 Timóteo, os relâmpagos aqui estão fortes e a chuva está batendo forte na janela aqui. O apóstolo Paulo disse em 1 Timóteo 1,13, a mim que no outro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Mas olha, meus irmãos, ele entendia que era um perseguidor. Porém, veja comigo Atos capítulo 9, Atos 9, 15 e 16, como Paulo foi transformado num servo de Deus. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então, meus queridos irmãos, também é evidenciada a paciência de Deus na vida do apóstolo Paulo, que ele chegou no momento exato de sua vida para que ele entregasse a sua vida a Cristo. Talvez pode ter alguma pessoa de sua família que você tenha orado para que essa pessoa se converta e, no entanto, ela tem estado com
com o coração duro para o Evangelho. O que você deve fazer? Ore. Talvez não foi ainda o momento, mas, meus queridos, Deus sabe de todas as coisas e nós devemos ter fé, devemos agir entendendo que através das nossas vidas essas pessoas devem ver Cristo. Através das nossas provações, essas pessoas devem ver Cristo. E no momento que só Deus sabe, elas podem se converter. E o apóstolo Paulo, Deus permitiu que ele fizesse tudo o que ele fez, para que chegasse naquele momento, ele entendesse a sua necessidade de receber Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então, tal transformação na vida do apóstolo Paulo serviu para que os incrédulos vissem como Deus é misericordioso. Conheço muitas histórias de pessoas que eram pessoas terríveis, bebiam, fumavam, eram violentas, e quando entregaram a sua vida a Cristo, mudaram da água para o vinho. Então eu já contei para vocês aqui a história do meu tio, que infelizmente era uma pessoa que estava perdida na sua vida e tinha atitudes que eram erradas porque não conhecia a Cristo. Mas, graças a Deus, um dia ele entregou a sua vida a Cristo e ele mudou. Hoje, ele ajuda pessoas que são dependentes químicos, ele ajuda pessoas que passaram por coisas que ele passou. Não porque ele é bom, mas porque Cristo entrou em seu coração, porque ele entregou a sua vida a Cristo. E nós devemos olhar para as nossas vidas o que nós éramos sem Cristo e aquilo que nós somos hoje. Poderia dizer para vocês que, aos olhos da sociedade, eu nunca fui uma pessoa ruim. Eu não usava drogas, não fumava, eu não fazia coisas que maltratavam até mesmo as pessoas. Não fazia nada disso. Mas eu era uma pessoa sem Cristo. Era alguém que, se morresse naquela época, ia para o inferno. Porém, pela graça de Deus, ele me salvou. E hoje, como o apóstolo Paulo, ele me considerou fiel para o ministério. Compartilho exatamente do mesmo sentimento do apóstolo Paulo. Eu não mereço, irmãos. Eu sou o que sou pela graça de Deus. Não sou merecedor de estar aqui pregando a palavra de Deus para vocês. Mas se eu estou, é pela graça de Deus. Então, aquilo que você é, olhe para trás. Olhe do poço de lama que você saiu para ser um filho de Deus. Para ser uma pessoa que, mesmo em meio a tantas dificuldades que você tem tido, está reservado para você, na eternidade, viver ao lado do Senhor, no novo céu e na nova terra, aonde não precisará de sol, porque a glória de Deus iluminará todas as coisas. Meus irmãos, preste bem atenção. A palavra de Deus diz para nós em 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Então, note quantas coisas foram transformadas na sua vida. O seu linguajar, as suas atitudes, talvez pessoas com que você andava, enfim, note tudo que mudou na sua vida. Por quê? Porque em Cristo você é uma nova criatura. Mas veja o que diz os versículos seguintes. Versículo 18 e 19. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Então, meus queridos irmãos, uma vez que nós fomos reconciliados com Deus por meio de Cristo, lembrem que o pecado nos afastou de Deus. Romanos 5:1, justificados, pois, pela fé temos paz com Deus. Então, sem Cristo, nós não tínhamos paz com Deus. Uma vez que hoje nós temos paz com Deus, somos chamados de filhos de Deus, fomos adotados por Deus, nós temos o privilégio agora de sermos embaixadores. O que é o embaixador?
alguém que representa. Então, o embaixador do Brasil nos Estados Unidos representa os interesses do Brasil nos Estados Unidos. Eu, como embaixador de Cristo, represento ao meu Senhor neste mundo. Cada um de nós somos embaixadores de Cristo. Cada um de nós temos o dever, temos a responsabilidade e o privilégio de vivermos como embaixadores. Mas não só viver, mas levar a palavra da reconciliação a todos aqueles que não creem. Qual que é essa palavra da reconciliação? Jesus Cristo veio a esse mundo para salvar o pecador. E é isso que nós devemos levar, essa mensagem que nós devemos levar às pessoas. Nós somos pecadores, Romanos 3, 23. O salário do pecado é a morte. Nós somos merecedores dessa condenação por conta dos nossos pecados. Mas há redenção em Jesus Cristo. Versículo 23, ainda de Romanos capítulo 6. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, meus queridos, o meio de nós sermos salvos, Romanos capítulo capítulo 10, versículos 9 e 10. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, meus queridos, é muito importante nós levarmos esta palavra para as pessoas. Também, versículo de número 10, é muito importante nós podermos falar para as pessoas. Meus amados, nós temos um privilégio. Fomos salvos, primeiramente, para evidenciar Jesus Cristo em nossas vidas. Isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Versículo 16 e 17 vai nos falar sobre o segundo e o terceiro propósito, mas isso deixaremos para a próxima vez que nós nos encontrarmos. Amém? Então hoje nós pararemos por aqui, até porque, como eu disse, eu realmente estou com receio por conta que a chuva está bem forte, mas pela graça de Deus ainda estamos aqui, mas continuaremos na próxima semana ou daqui 2 semanas, tá bom? Vamos orar mais uma vez? Pai de amor, Deus de misericórdia, clamamos ao Senhor em nome de Cristo que use nossas vidas, para que possamos evidenciar Cristo, para que outras pessoas vejam, ó Deus, Cristo refletido em nossas vidas. Mas isso só vai acontecer a partir do momento que nós vivermos uma vida de devoção ao Senhor. Onde nós encontraremos o Senhor, ó Deus, as palavras do Senhor na Bíblia, quando nós investirmos tempo lendo a Tua palavra, quando nós investirmos tempo orando ao Senhor, somente dessa forma, ó Deus, tendo comunhão com os irmãos, estando na igreja ou aqueles que não podem, acompanhando os cultos pela internet, ó Deus, somente dessa forma nós teremos uma vida cristã reta e digna diante do Senhor. E assim poderemos mostrar Cristo. Infelizmente, muitos são os cristãos que têm demonstrado uma atitude negativa diante do Senhor. E isso é muito ruim, porque são maus testemunhos. Pessoas que, infelizmente, têm evidenciado não Cristo, mas o pior de sua natureza pecaminosa. E aí, infelizmente, é um exemplo de alguém que não ama ao Senhor. Nós não estamos aqui para julgar ninguém, Senhor Deus, mas queremos que o Senhor fale aos nossos corações, nos incentive e nos ajude a cada vez mais servirmos a Ti. É o nosso desejo, nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos. Uma grande bênção podermos abrir a palavra de Deus. Deixe-me aqui pegar os pedidos de oração que foram colocados aqui em nossa igreja, no grupo da igreja. Eu já leio aqui nos comentários do Facebook. Pastor Daniel Lima, ele pede oração pela saúde da Luciana, pelo exame de sangue e consulta na próxima semana. Saúde e salvação do avô dela, senhor Sênio. A Tamires pede oração pela sua saúde e de sua família, em especial dos seus pais, irmã Angelita e Paulo. Agradecer pelos 9 meses de vida que se passaram desde a pandemia. A dona Gessi pede oração pela salvação dos seus filhos Jorge e Rodrigo, salvação da sua neta Luísa.
e dos irmãos da igreja, sabedoria nas decisões, por proteção e sustento, equilíbrio emocional e financeiro, harmonia familiar, conquista e realização de negócio. Dona Marta pede oração por ela e pelo Getúlio e pelos familiares deles, salvação deles. Vamos aqui para o Facebook. Deixa eu abrir aqui. Vou pegar os pedidos de vocês. Se porventura vocês ainda não colocaram, podem fazer enquanto eu estou lendo aqui. Vamos ver aqui os pedidos que foram feitos. Irmão Júlio, agradecemos a Deus pela excelente e abençoada viagem para o Rio de Janeiro, por todos os livramentos. Pede, por favor, ele está dizendo, peço também, por favor, oração pelo meu retorno ao trabalho no dia de amanhã e pela nova função a ser exercida por ele. Dona Beth, peço oração pelos familiares e irmãos em Cristo que se encontram enfermos pelo Covid-19. Peço pela salvação dos amigos e familiares que entreguem suas vidas a Cristo, enquanto se encontra aberta a porta da graça, que a vontade de Deus prevaleça em nossas vidas. Aí ela agradece, obrigado. A Dona Angelita pede oração pela saúde do Paulo e da sua mãe, que está com infecção urinária, pela salvação dos seus familiares e amigos. A Jace pede oração pela salvação dos seus filhos e marido. E ela agradece a Deus pelo seu cuidado e amor, pela saúde de todos os irmãos da igreja. Vamos ver aqui. Bom, eu não estou vendo mais pedidos de oração dos irmãos, várias mensagens aqui. Vamos ver. Um abraço para todos. Seu Irajá, um abraço para o senhor. Muito bem, irmãos. Se porventura vocês querem colocar os seus pedidos de oração, mesmo que nós terminemos a transmissão aqui, vocês podem ficar à vontade, que eu vou ler todos novamente. E aí, vou colocar um mural de oração tanto aqui no Facebook, quanto no grupo da igreja no WhatsApp, tá bom? Lembrando sempre, então, meus queridos irmãos, que aqui, lamentavelmente, teremos que diminuir o número de pessoas na igreja. Não iremos fazer ceia, não iremos fazer batismo, foi vedado pelo nosso Estado comer ou beber qualquer coisa dentro da igreja e também por conta do ajuntamento, porque sempre quando temos batismo, pessoas chamam seus familiares para estar, por conta disso nós vamos deixar para quando pudermos fazer com toda a igreja, ou pelo menos quando diminuir todas as questões aqui em nosso Estado. Então vamos orar, meus irmãos, vamos continuar orando, para que todos também possam assumir a sua responsabilidade, independente se o seu vizinho, se o seu parente não tem responsabilidade, tenha você. Façamos cada um de nós a nossa parte, tá bom? Meus queridos, que Deus abençoe a cada um de vocês. Vou encerrar com um hino de Natal. Que Deus os abençoe. Olha, a Dona Leila colocou aqui um pedido de oração. Ela pediu o seguinte: pelo senhor Celso, esposo da minha colega, continua na UTI, pelo senhor Hugo, pela Dona Maria, mãe da sua chefe, que está com câncer, pelos seus filhos, por sua saúde e pela saúde das suas irmãs, Miriam e Roselane. Então, obrigado, Dona Leila, pelo pedido de oração. Façam como Dona Leila fez, podem colocar aí nas nossas redes sociais, tá certo? Queridos, Deus abençoe vocês. Se está aqui em Porto Alegre, boa chuva, cuidem-se e esperamos estar juntos, então, no próximo final de semana, às 9 horas. Deus abençoe a todos, meus queridos. Vamos ouvir, então, o hino de Natal. Pra morrer nasceu Cristo. Contemplar e pensar no que tu sofreste, a mim mesmo negar, tua vontade abraçar, minha vida entregar.
Pra morrer nasceu Cristo, meus pecados na cruz perdoar. Pra morrer nasceu Cristo, foi ferido pra vida me dar. Foi ferido